Um atalho para a distinção, por Lowell Thomas. Esta informação biográfica sobre Dale Carnegie foi escrita como uma introdução original à edição de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi reproduzida neste audiolivro para dar aos ouvintes informações adicionais sobre a história de Dale Carnegie. Era uma noite fria em janeiro de 1935, mas o clima não os manteve longe. 2.500 homens e mulheres estavam congregados no grande salão de baile do Hotel Pennsylvania, em Nova York. Cada assento disponível foi tomado antes das 7h30. Às 8h, o povo estava entrando com grande expectativa. A galeria espaçosa logo lotou. Até os lugares para o público ficar em pé estavam sendo tomados, e centenas de pessoas, cansadas depois de passar dia inteiro no trabalho, ficaram em pé por 1h30 para testemunhar o quê? Um show de moda? Uma corrida de bicicleta de 6 dias? Ou a uma aparição pessoal de Clark Gable? Não, estas pessoas foram atraídas por causa de um anúncio de jornal. 2 noites antes, elas tinham visto este anúncio de uma página tão evidente no jornal New York Sun. Aprenda a ser um orador eficiente. Prepare-se para a liderança. Coisas velhas? Sim, mas acredite se quiser, na cidade mais sofisticada da Terra, durante uma depressão, com 20% da população recebendo previdência do governo, 2.500 pessoas haviam deixado as suas casas e lotaram o hotel em resposta ao anúncio. As pessoas que compareceram eram da classe alta, executivos, empregadores e profissionais. Estes homens e mulheres tinham vindo para ouvir a abertura de um curso ultramoderno e ultraprático sobre como falar em público e influenciar pessoas nos negócios. Um curso dado pelo Instituto Dale Carnegie para Relações Humanas e Discursos Eficientes. Por que eles estavam ali, estes 2.500 homens e mulheres de negócios? Por causa de certa fome por educação devido à depressão? Aparentemente não, porque este mesmo curso estava sendo ministrado em locais lotados na cidade de Nova York a cada período nos 24 anos anteriores. Durante aquele tempo, mais de 15.000 profissionais e executivos haviam sido treinados por Dale Carnegie. Até as organizações grandes, céticas e conservadoras, como a Westinghouse Electric Company, a McGraw-Hill Publishing Company, a Brooklyn Union Gas Company, a Brooklyn Chamber of Commerce e o American Institute of Electrical Engineers e a New York Telephone Company tinham passado por este treinamento, ministrado em suas próprias empresas para o benefício de seus membros e executivos. O fato de que estas pessoas, 10 ou 20 anos após saírem do ensino fundamental, ensino médio ou universidade, vêm e fazem este treinamento é algo surpreendente, que demonstra as deficiências chocantes de nosso sistema educacional. O que os adultos realmente querem estudar? Esta é uma pergunta importante, e para respondê-la, a Universidade de Chicago, a Associação Americana de Educação para Adultos e o United YMCA Schools fizeram uma pesquisa num período de 2 anos. A pesquisa revelou que o interesse principal dos adultos é a saúde. Também revelou que o segundo interesse é desenvolver a capacitação em relações humanas. Eles querem aprender a técnica de lidar com pessoas e influenciar outras pessoas. Eles não querem ser oradores públicos e eles não querem ouvir uma palestra profunda sobre psicologia. Eles querem sugestões que possam usar imediatamente nos negócios, em contatos sociais e em casa. Então era isso que os adultos queriam estudar? Sim, disseram as pessoas que fizeram a pesquisa. Tudo bem, se é isso que elas querem, é isso que lhes daremos. Quando estavam procurando um manual para isso, eles descobriram que não existia nenhum manual de trabalho já escrito para ajudar as pessoas a resolver os problemas diários nas relações humanas. Aqui estava um problema grave. Por centenas de anos, volumes eruditos haviam sido escritos em grego e latim e matemática avançada, tópicos sobre os quais ninguém mais se importava.
mas sobre o assunto em que eles têm sede de conhecimento, uma paixão verdadeira por orientações e ajuda, nada. Isso explicou a presença de 2.500 adultos lotando um grande salão de baile do Hotel Pennsylvania, respondendo a um anúncio de jornal. Aqui, aparente e finalmente, estava aquilo que eles estavam procurando. No ensino médio e na universidade, eles haviam pesquisado livros, acreditando que apenas o conhecimento era o abre-te sésamo para recompensas financeiras e profissionais. Mas alguns anos de luta de foice nos negócios e na vida profissional haviam trazido uma grande desilusão. As pessoas haviam visto alguns dos maiores sucessos nos negócios conquistados por homens que possuíam, além do seu conhecimento, a habilidade de falar bem, convencendo as pessoas a pensar como elas e a vender-lhes a si mesmos e as suas ideias. Elas logo descobriram que mais importante do que o conhecimento dos verbos em latim ou diploma de Harvard era alguém aspirar usar o chapéu de capitão e navegar o navio dos negócios, personalidade e a habilidade de falar em público. O anúncio no New York Sun prometia que a reunião seria altamente divertida, e foi. 18 pessoas que haviam feito o curso foram orientadas a tomar as suas posições em frente das caixas de som, e a 15 delas foram dadas exatamente 75 segundos cada para contar a sua história. Somente 75 segundos para falar. Então, pá, ia o martelo e o presidente gritava: "Acabou o tempo! Próximo!" O espetáculo se movia com a velocidade de uma manada de búfalos atravessando o campo. Os espectadores ficaram em pé por 1h30 para assistir o show. Os oradores eram uma amostra representativa da vida. Vários representantes de vendas, um executivo de uma rede de lojas, um padeiro, o presidente de uma associação comercial, 2 banqueiros, um corretor de seguros, um contador, um dentista, um arquiteto, um farmacêutico que havia vindo de Indianápolis para Nova York para fazer o curso e um advogado que havia vindo de Havana para preparar-se para uma palestra importante de 3 minutos. O primeiro orador tinha um nome em gaélico, Patrick J. O'Hare. Nascido na Irlanda, ele frequentou a escola por apenas 4 anos, viajou para a América, trabalhou como mecânico e depois como chofer. Agora, entretanto, ele estava com 40 anos e tinha uma família em crescimento e precisava de mais dinheiro, então ele tentou vender caminhões. Sofrendo de um complexo de inferioridade, que conforme ele citou estava acabando com ele, ele teve que subir e descer a rua em frente ao seu escritório umas 6 vezes antes de conseguir coragem o suficiente para abrir a porta. Ele estava tão desencorajado como vendedor que estava pensando em voltar a trabalhar com as suas mãos, numa loja de máquinas e equipamentos, quando um dia ele recebeu uma carta convidando-o a participar de uma reunião organizada pelo curso Dale Carnegie para discursar eficientemente. Ele não queria participar. Ele temia que iria se associar com vários colegas graduados e que ele se sentiria como um peixe fora d'água. A sua esposa, desesperada, insistiu que ele fosse, dizendo: "Talvez isso te faça bem, Pat. Deus sabe que você precisa disso." Ele foi até o local onde a reunião seria realizada e ficou na calçada por 5 minutos antes de conseguir autoconfiança suficiente para entrar na sala. As primeiras vezes que ele tentou falar em público, ele ficou tonto de medo. Mas, com o passar das semanas, ele perdeu o medo do público e logo descobriu que gostava de falar em público. Quanto maior o público, melhor. E ele também perdeu o medo de indivíduos e de seus superiores. Ele apresentou-lhes as suas ideias e logo foi promovido ao departamento de vendas. Ele tornou-se um membro valorizado e popular em sua empresa. Nesta noite, no Hotel Pennsylvania, Patrick O'Hare estava na frente de 2.500 pessoas e contou-lhes uma história alegre e engraçada sobre as suas realizações. Uma onda de risada após outra inundou aquele público.
Poucos oradores profissionais poderiam ter igualado o seu desempenho. O próximo orador, Godfrey Meyer, era um banqueiro grisalho, o pai de 11 filhos. A primeira vez que ele tentou falar na sala de aula, ele ficou literalmente mudo. A sua mente se recusava a funcionar. A sua história era uma ilustração viva de como a liderança move-se à pessoa que pode falar em público. Ele trabalhava em Wall Street e por 25 anos ele vivia em Clifton, New Jersey. Durante aquele tempo, ele não participou ativamente em assuntos comunitários e conhecia cerca de 500 pessoas. Logo após ter se inscrito no curso de Carnegie, ele recebeu a sua cobrança de impostos e estava furioso com o que ele considerava encargos injustos. Normalmente, ele sentaria em casa fumegando, ou ele descontaria sua raiva se queixando com os seus vizinhos. Mas, ao invés disso, ele colocou o seu chapéu naquela noite, entrou na reunião comunitária e expôs a sua raiva em público. Como resultado daquele discurso de indignação, os cidadãos de Clifton, Nova Jersey, o convenceram a candidatar-se ao Conselho Municipal. Então, ele passou diversas semanas participando de uma reunião após outra, denunciando o desperdício e a extravagância municipal. Havia 96 candidatos no total. Quando os votos foram contados, eis que o nome de Godfrey Meyer liderava os demais. Quase que da noite para o dia, ele tornou-se uma personalidade pública entre as 40 mil pessoas em sua comunidade. Como resultado de seus discursos, ele fez 80 vezes mais amigos do que havia conseguido nos 25 anos anteriores. E o seu salário como intendente municipal significou que ele obteve um retorno de 1000% ao ano sobre o seu investimento no curso de Carnegie. O primeiro orador, o encarregado de uma grande associação nacional de produtores de alimentos, contou como ele não conseguia expressar as suas ideias em público, nas reuniões da diretoria. Como resultado de aprender a pensar por si mesmo, duas coisas surpreendentes aconteceram. Logo, ele tornou-se presidente de sua associação, e naquela capacidade, ele foi obrigado a discursar em reuniões ao redor dos Estados Unidos. Extratos de seus discursos foram transmitidos pelo rádio da imprensa da associação e impressos em jornais e revistas de negócios em todo o país. Em 2 anos, após aprender a discursar eficientemente em público, ele recebeu mais publicidade gratuita para sua empresa e seus produtos do que conseguira anteriormente com $1/4 de $1 milhão gastos em propagandas diretas. Esse orador admitiu que ele havia hesitado anteriormente ao telefonar a alguns dos homens de negócios mais importantes de Manhattan para convidá-los a almoçar com ele. Mas, como resultado do prestígio que ele obteve com seus discursos, estas mesmas pessoas o telefonaram e o convidaram para almoçar e se desculparam por tomar muito do seu tempo. A habilidade de discursar é um atalho para a distinção. Ela coloca a pessoa em evidência e faz com que a pessoa se destaque na multidão. E a pessoa que fala de forma aceitável geralmente recebe crédito por uma habilidade muito acima do que ela recebe pelos bens materiais que ela possui. Um movimento pela educação de adultos estava se tornando popular em toda a nação. E a força mais espetacular naquele movimento foi Dale Carnegie, um homem que ouviu e criticou mais discursos dados por adultos do que qualquer outro homem da atualidade. De acordo com a tira cômica de Ripley, Believe It or Not, acredite se quiser, ele havia criticado 150 mil discursos. Se este total não lhe impressiona, lembre-se que isso significa um discurso por dia desde o dia em que Cristóvão Colombo descobriu a América. Ou, em outras palavras, se todas as pessoas que haviam discursado antes dele tivessem usado apenas 3 minutos e haviam aparecido antes dele em sucessão, teria levado 10 meses, noite e dia para ouvir todos eles.
A própria carreira de Dale Carnegie, cheia de contrastes nítidos, era um exemplo claro do que uma pessoa pode realizar quando estiver obcecado com uma ideia original e cheio de entusiasmo. Nascido numa fazenda em Missouri, a 10 milhas da estação de trem, ele nunca havia visto um carro até completar 12 anos de idade. Mesmo assim, quando ele completou 46 anos de idade, ele conhecia os cantos mais longínquos da Terra, todos os lugares de Hong Kong a Hammerfest, e certa vez ele chegou mais perto do Polo Norte do que a sede de Almirante Byrd na pequena América que ficava no Polo Sul. Este garoto de Missouri, que certa vez catava morangos e cortava ervas daninhas por 5 centavos de dólar, tornou-se o instrutor mais bem pago por executivos de grandes empresas na arte de autoexpressão. Este cowboy de antigamente, que uma vez ajuntava gado, marcava bezerros e montava cercas no oeste de Dakota do Sul, mais tarde foi a Londres para fazer shows patrocinados pela família real. Este homem, que foi um desastre total nas primeiras 6 vezes que tentou falar em público, tornou-se meu gerente pessoal. Muito do meu sucesso aconteceu devido ao treinamento dado por Dale Carnegie. O jovem Carnegie teve dificuldade para conseguir uma boa educação, porque o infortúnio estava sempre atacando e contra-atacando a velha fazenda no noroeste de Missouri. Ano após ano, o rio 102 subia e inundava a plantação de milho e levava o feno na correnteza. Estação após estação, os porcos gordos adoeciam e morriam de cólera. O preço oferecido por gado e mulas baixava consideravelmente e o banco ameaçava executar a hipoteca. Fatigados e desencorajados, a família vendeu a fazenda e comprou outra perto do State Teachers College em Warrensburg, Missouri. A acomodação e alimentação eram oferecidos na faculdade por $1 por dia, mas era muito para o jovem Carnegie. Então, ele ficou na fazenda e andava 3 milhas a cavalo todo dia para a faculdade. Em casa, ele tirava leite das vacas, cortava madeira, alimentava os porcos e estudava os verbos de latim à luz da lâmpada de querosene, até que os seus olhos nublavam e ele começava a cochilar. Mesmo que ele fosse dormir à meia-noite, colocava o alarme para despertar às 3 horas da manhã. O seu pai criava porcos da raça de Rock Jersey, e havia o perigo, durante as noites muito frias, que os filhotes congelassem e morressem. Então, eles eram colocados numa cesta, cobertos com um saco de carvão e colocados atrás do forno a lenha na cozinha. Devido à sua natureza, os porcos exigiam uma refeição quente às 3 da manhã. Então, quando o alarme soava, Dale Carnegie saía debaixo dos cobertores, levava a cesta de porcos para a mãe deles, esperava eles mamarem e depois os trazia de volta ao calor do forno a lenha. Havia 600 estudantes no State Teachers College e Dale Carnegie era um dos que não tinha dinheiro para pagar o alojamento na cidade. Ele tinha vergonha de sua pobreza, que tornava necessária a sua volta a cavalo à fazenda para tirar leite das vacas todas as noites. Ele tinha vergonha do seu casaco, que era muito apertado, e suas calças, que eram muito curtas. Rapidamente, e desenvolvendo um complexo de inferioridade, ele procurou um atalho para a distinção. Ele logo viu que havia certos grupos na faculdade que tinham influência e prestígio, os jogadores de futebol e beisebol e os rapazes que venciam os concursos de debate e discursos públicos. Percebendo que ele não era bom nos esportes, ele decidiu que iria vencer um dos concursos de discurso público. Ele passou meses preparando-se para os discursos. Ele praticava enquanto montava a cavalo, na ida e volta da faculdade. Ele praticava os seus discursos enquanto tirava leite das vacas. E depois ele empacotava o feno no celeiro e, com grande animação e gestos, fazia discursos longos aos pombos assustados sobre as questões do dia. Mas, apesar de toda a sua seriedade e preparação,
ele teve uma derrota atrás da outra. Ele tinha 18 anos na época e era sensível e orgulhoso. Ele tornou-se tão desencorajado, tão deprimido, que até pensou em cometer suicídio. E então, de repente, ele começou a vencer, não um concurso, mas todos os concursos de discurso na faculdade. Outros estudantes imploraram a ele para instruí-los, e eles também ganharam. Após concluir a sua faculdade, ele começou a vender cursos por correspondência aos rancheiros entre os Montes Arenosos, no oeste de Nebraska e no leste de Wyoming. Apesar de toda a sua energia e entusiasmo ilimitados, ele não obteve sucesso. Ele ficou tão desencorajado que entrou no quarto do hotel em Alliance, Nebraska, no meio do dia, jogou-se na cama e chorou desesperadamente. Ele desejava voltar à faculdade. Ele queria muito retirar-se da dura batalha da vida, mas ele não podia. Então, resolveu ir a Omaha e procurar outro emprego. Ele não tinha o dinheiro para a passagem de trem, então viajou num trem fretado, alimentando e dando de beber a 2 carruagens de cavalos selvagens em troca de sua passagem. Após chegar ao sul de Omaha, ele conseguiu um emprego vendendo bacon, sabão e gordura vegetal para Armour & Company. O seu território era entre Badlands e a terra das vacas e índios americanos, a oeste de South Dakota. Ele cobria o seu território de trem fretado, trem noturno e a cavalo, e dormia em hotéis pioneiros, onde a única repartição entre os quartos era uma cortina de musselina. Ele estudava livros sobre vendas, andava em rodeios, jogava pôquer com os índios e aprendeu a fazer cobranças. E quando, por exemplo, um lojista do interior não tinha dinheiro para pagar pelo bacon e presunto que havia pedido, Dale Carnegie tiraria uma dúzia de pares de sapatos das prateleiras, vendia os sapatos aos homens da ferrovia e enviava os valores para Armour & Company. Muitas vezes, ele andava 100 milhas por dia de trem fretado. Quando o trem parava para descarregar a carga, ele entrava na cidade, visitava 3 ou 4 comerciantes, pegava os pedidos e, quando o apito soava, ele corria rapidamente rua abaixo e pulava no trem que já estava em movimento. Em 2 anos, ele havia tomado um território improdutivo, que estava em 25º lugar, e havia alavancado as vendas para que assumisse o primeiro lugar entre todas as 29 rotas rodoviárias saindo de South Omaha. Armour & Company ofereceu uma promoção dizendo: "Você conseguiu o que parecia impossível." Mas ele recusou a promoção e pediu demissão. Foi a Nova York, estudou na Academia Americana de Artes Dramáticas e fez um tour pelo país no papel de Dr. Hartley, em Polly of the Circus. Ele jamais seria um Booth ou um Barrymore. Ele teve o bom senso de reconhecer isso. Então, ele retornou às vendas, vendendo automóveis e caminhões para a Packard Motor Car Company. Ele não sabia nada sobre maquinaria e nem se importava com isso. Totalmente infeliz, ele se convencia a fazer isso todos os dias. Ele desejava ter tempo para estudar, para escrever livros, que era o seu sonho desde a faculdade. Então, ele pediu demissão. Ele iria passar os dias escrevendo histórias e romances e, para se manter, iria ensinar à noite na escola noturna. Ensinar o quê? Quando ele olhou para trás e avaliou o seu trabalho na faculdade, ele viu que o seu treinamento sobre falar em público havia feito muito mais. Havia lhe dado confiança, coragem, postura e a habilidade para lidar com pessoas nos negócios, mais do que todos os seus cursos na faculdade juntos. Então ele pediu que as escolas do YMCA em Nova York lhe dessem a chance de realizar cursos sobre falar em público para empresários. O quê? Transformar empresários em oradores? Isso é um absurdo. O YMCA sabia que havia tentado tais cursos e sempre havia fracassado. Quando a diretoria se recusou a lhe pagar um salário de $2 por noite, ele concordou em lecionar com base numa comissão, tirando uma porcentagem dos lucros líquidos, caso houvesse lucros.
e com base neste acordo, eles estavam lhe pagando $30 por noite, ao invés de 2. O curso cresceu. Outros membros ouviram falar dele, e depois outras cidades. Dale Carnegie logo tornou-se um itinerante glorificado, cobrindo Nova York, Filadélfia, Baltimore e, mais tarde, Londres e Paris. Todos os manuais eram muito acadêmicos e impraticáveis para empresários que procuravam pelos seus cursos. Por causa disso, ele escreveu o seu próprio livro, chamado Falar em Público e Influenciando Pessoas nos Negócios. Ele tornou-se o texto oficial de todos os YMCAs, assim como da Associação Americana de Banqueiros e da Associação Nacional de Homens de Crédito. Dale Carnegie alegava que todas as pessoas conseguem falar quando estão irritadas. Ele disse que se você der um soco no queixo do homem mais ignorante da cidade e o derrubar, ele, ao levantar-se, falará com uma eloquência, paixão e ênfase que poderia até competir com o famoso orador mundial William Jennings Bryan no ápice de sua carreira. Ele alegava que quase todas as pessoas conseguem falar em público de forma aceitável se elas tiverem autoconfiança e uma ideia que está borbulhando e se desenvolvendo dentro delas. A forma de desenvolver a autoconfiança, ele disse, é fazer aquilo que você teme e fazer um registro das experiências que deram certo. Então, ele forçava cada participante a falar em cada sessão de seu curso. O público tinha empatia. As pessoas estavam todas no mesmo barco, e pela prática contínua, elas desenvolviam uma coragem, confiança e entusiasmo que adotavam quando falavam em particular. Dale Carnegie lhe diria que ele ganhava a vida, durante todos aqueles anos, não ensinando pessoas a falar em público. Esta foi a consequência. O seu trabalho principal era ajudar as pessoas a vencerem os seus medos e a desenvolverem a coragem. Ele começou inicialmente a realizar um curso sobre como falar em público, mas os estudantes que vieram eram homens e mulheres de negócios. Muitos deles não haviam visto uma sala de aula em 30 anos. A maioria deles estava pagando as despesas do curso em parcelas. Eles queriam resultados, e resultados rápidos, que eles poderiam usar no dia seguinte em suas visitas comerciais e em seus discursos perante grupos. Então, ele foi forçado a ser rápido e prático. Consequentemente, ele desenvolveu um sistema de treinamento que é singular, uma combinação fantástica sobre falar em público, vendas, relações humanas e psicologia aplicada. Como escravo das regras invariáveis, ele desenvolveu um curso que é tão real quanto a catapora e 2 vezes mais divertido. Quando as classes terminavam, os graduados formavam clubes próprios e continuavam a se encontrar a cada 15 dias durante muitos anos depois. Um grupo de 19 pessoas na Filadélfia se encontrou 2 vezes por mês durante o inverno, por 17 anos. Os participantes geralmente viajavam 50 ou 100 milhas para frequentar as classes. Um estudante costumava viajar entre Chicago e Nova York a cada semana. O professor William James, de Harvard, costumava dizer que uma pessoa normal só desenvolve 10% de sua habilidade mental latente. Dale Carnegie, ao ajudar homens e mulheres de negócios a desenvolver as suas possibilidades latentes, criou um dos movimentos mais significativos na educação de adultos. Lowell Thomas, 1936. Editora Nossa Cultura. Literatura, reflexão e entretenimento a qualquer hora. Visite o site nossacultura.com.br e conheça nossos títulos.